Prontinho. Olá, querido. Olá! Demorou, mas entrei. Deu certo. Quanto tempo eu não faço live, né? Então, assim, tem que ir lembrando. Como é que você tá? Tá tudo Obrigada. bem. De nada, eu que agradeço, definitivamente. Pois Estamos aqui é. unidos e eu já vou começar com um pequeno detalhe, porque eu aprendi com uma Ah, grande amiga minha que o detalhe entrega quem nós somos, tá? Então, em homenagem, primeiro eu queria fazer um agradecimento. Primeiro que é uma honra imensa, tá? Imensa. é recíproco. Tá? E nós nos conhecemos por uma porta de entrada, que foi esse aqui, Uhum. correto? E eu aprendi que, como é que fala? Poesia. Então, poema é o texto, poesia é o todo, é o sentimento, é o que a gente encontra na arte em si. Eu posso encontrar em filmes, em música, em quadros, esculturas, em tudo. Então, como uma forma de te abraçar, de te acalentar, eu estou com uma forma Ai, poética, e uma gente. canequinha de te abraçar também aí, Ai, que que é isso, fofo. tá? Me tirou o fôlego, amei. Adoro essas coisinhas fofas. E Então, poesia é isso, né? Esse aconchego na alma, esse carinho, esse olhar diferenciado para o mundo, para a brutalidade das coisas, né? Já dizia a Adélia. exatamente, exatamente isso. E aí, eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre um pouquinho e um muitão, e exatamente sobre poesia, sobre sentimento. E a gente vai derramar isso aqui nessa live que vai ficar gravada e todo mundo vai poder assistir quando quiser. E tá Isso. bom, Cristiana, se apresenta pra gente, conversa com ela. Obrigada. Obrigada, Cleiperon. Alminhas Poéticas, boa noite. Eu costumo chamar meus seguidores, minhas seguidoras de Alminhas Poéticas. E quero agradecer o seu pessoal do Clube da Leitura, quem estiver aí vendo. Quem não puder ver agora, que veja depois. Mas o importante é que tire um tempinho para ver, né? E eu queria falar, essa live chama Conexão Poética. Como é que aconteceu a nossa conexão poética, né, Cleiperon? Porque eu morava em Brasília, morei aí até o final de 2020, e eu já tinha uma simetria poética. E eu vi o clube, a gente começou a se seguir e tal. Falei, gente, poxa, ele mora aqui, quem sabe? Ele não quer receber meu livro, conhecer a poesia e tal. Aí você lembra, eu fui, até me perdi aí nessas quadras, acho que foi no horário do seu almoço, você parou, me recebeu, Foi. levou o livro, ficou com você, né? E aí eu vim para cá, em São Paulo, em 2021, e lancei Na verdade, eu nem falo que lancei, né? Ficou faltando ainda ele sair para o mundo. Tá? Cardia Poética, que foi no segundo ano da pandemia, eu te enviei também. E aí, nossa história entrelaçou. E como é que tudo começou, né? Aí você me deu o feedback, que gostou dos livros e tal, e você tem um clube de leitura. Então, o que me chamou a atenção e me pegou muito de surpresa, você fez uma última live aí, foi linda, por sinal, com um médico que prescreve livros. Eu sou psicóloga, eu também prescrevo livros para minhas pacientes. Mas, assim, o que me pegou de surpresa foi que você prescreveu o meu livro, O Assimetria Poética. E eu, assim, me pegou completamente desprevenida, assim, eu chorei de emoção, porque é tão lindo ver uma pessoa, eu queria que você falasse sobre isso, né? Que a poesia não é o seu gênero literário, assim, que você costuma ler e a minha poesia chegou, e como ela chegou por você, e como que você derramou lindamente com palavras isso. Eu queria que você falasse sobre isso e te agradecer por você ter tido esse carinho aí de falar do meu livro para tanta gente. Eu vou dizer que a literatura, ela abraça a gente, né? Os livros abraçam a gente, as histórias abraçam a gente. E eu tenho as suas dedicatórias que, ao contrário do que é a Clélia que estava com a gente na live aqui. Clélia, Clélia, um beijo. Voltando com a poesia. Foi em 2019, quando você me entregou. E a gente nem tinha ideia do que estava perto de acontecer. E quando houve a explosão da pandemia com a gente. E eu descobri na poesia, eu descobri com a sua obra, que foi você que literalmente abriu essas portas para mim. Em definitivo, eu conversei até com você, falando que o livro, o que ele fez comigo,
foi tirar do estado de tormenta que está dentro. A leitura, eu tive até que aprender a ler. Porque quando eu pego um outro livro, qualquer outro livro, eu vou lendo essas histórias e eu vou tendo que acompanhar, assim como eu acompanho um filme, uma novela, como eu escuto uma música, eu preciso seguir aquele ritmo para que eu acompanhe. Eu não sabia como ler. Eu falei, como que eu vou ler essas páginas? Como que eu vou entender esse processo? E o meu processo para ler, para eu entender, para eu acompanhar, foi com o tempo. E eu fui lendo à noite, antes de dormir, até o momento em que eu tô cheio de marcação aqui. E eu fiz até esse comentário lá, né? Sim. E eu trato o livro como se fosse. Eu fiz algumas marcações, e como eu comecei a perceber que essas poesias elas conversavam comigo. Mas elas conversavam comigo e elas conversavam comigo através também falando sobre outras pessoas. Aí eu falei assim, peraí. Eu falei assim, gente, olha só, esse aqui é um amigo meu. Esse aqui é meu companheiro. Essa aqui é uma grande amiga. Esse aqui é minha mãe. Isso aqui sou eu. E aquilo foi me pegando e eu falei assim, agora deixa para amanhã. E todo dia, isso foi, aos poucos, eu fui lendo e aquilo foi se tornando o meu momento de me acalmar, me trazer leveza, me trazer esse tipo de sentimento. E foi isso que fez. Entendi. Foi isso que você causou. Pois é, eu fico feliz, né, que você conheceu a poesia através da minha poesia e como que isso reverberou em você, reverberou nas pessoas, né, que você falou que lembrava dos amigos, aí mandava, aí emprestava o livro, né, então, assim, foi uma grande alegria. E você, aí veio o taquicardia. Aí o taquicardia foi outra história, porque você me complementou, você falou, Lu, eu também marco, eu lembro das pessoas, mas o taquicardia me deu aquele sentimento. Eu queria que você falasse, né, dos sentimentos em relação, assim, às poesias que você leu, que você anotava, e como que você hoje, né, fazendo essa emenda aí, como que você hoje enxerga a poesia? Como é que ela te toca? Como é que ela te tocou? Eu vou trazer um exemplo, se você me permite aqui, tá? Claro. Nós estamos no mês de maio. Eu acho que eu gosto de exemplificar as coisas. E aí, o sentimento que você traz, aquilo que você traz, neste em específico, que é exatamente o cerne daquilo que a gente está conversando hoje, ele tem até uma marcação também aqui, que ele começa assim. E aí eu vou trazer as suas palavras para responder você mesmo. Em maio, a minha alma desperta. O cheiro doce das manhãs e o perfume do entardecer me enaltecem. Em maio, penso que sou anjo e desejo voar no céu cor-de-rosa. Presságio de um friozinho bom. Aconchego. Em maio, até quem não é poeta arrisca um verso. Em maio, toda cor cintila e realça. Em maio, meu olfato exacerba e reconhece o cheiro da lenha. Do fogão, a lenha. Em maio, na fazenda, minha bisavó me chama. Onhá, vem cá. Já em outro plano, respondo. Nhá não, vó. Eu sou Luciana. Sim. Aqui a gente encontra a gente. Aqui a gente encontra o outro. Aqui a gente encontra um grito silencioso. A gente encontra sentimentos que estão guardados. São versos, são... Eu sou tão leigo no assunto que eu não sei nem como. Está ótimo, você está falando lindamente. Você está falando o que bate, a poesia é isso. Ele fala, ele pode ser maior, ele pode ser mais sucinto, mas ele vai ali no tema que ele quer falar com a gente. E eu acho que este, em específico, no vídeo que a gente fez a divulgação para essa live,
Uhum. Eu acho que aquele exame, Uhum. que quando a gente faz o exame do coração, aquela oscilação, a gente pode fazer uma metáfora para a vida, assim. E no final do vídeo, é exatamente aquilo. Uhum. E é o nosso último batimento também. Somos nós que estamos ali. E aqui nós estamos também. E às vezes a gente está muito bem, a gente está querendo estar muito bem, porque a gente não está bem. A gente está querendo falar sobre coisas que estão guardadas, a gente está querendo esconder coisas que a gente precisa esconder. Sim. Mas a gente registra isso. E poesia é isso. Poesia não são só flores, poesia também é um grito de revolta, é um grito de... E tá aqui. Eu não sei se estou conseguindo me expressar, porque eu sou apenas um leitor. Mas tá tudo tão... Foi isso que me pegou aqui. E é o todo, é o tudo. E eu tenho 300 marcações. Eu leria todos. Mas são fortes, são intensos, assim. A gente, em mares revoltos, assim, aqueles turbulentos mesmo, a gente encontra aqui, a gente encontra o farol. Assim, opa, peraí, deixa eu ir ali para dar uma... Compartilha, né, do mesmo sentimento. E você tinha me falado que minhas poesias também são muito visuais. E o livro vem com uma ilustração também muito bonita, né, da Lizzie Wendell, que meu combinado com ela foi o seguinte, que ela escolhesse as poesias que ela queria ilustrar. E foi tão lindo, porque também a ilustração fala de sentimento. O sentimento dela ao ler o livro, o que ela queria ilustrar, né? E eu falo assim que o taquicardia, ele merece uma nova chance assim de ser mostrado para o mundo. E foi você, uma amiga minha, também muito querida, que eu já tinha te falado, a Raquel Megalha, uma amiga muito querida, ela é psiquiatra e tudo, ela fala, Lu, o taquicardia é um tesouro que você tem na mão. Eu já li esse livro 8 vezes, 9 vezes, e cada vez é de um jeito. Eu quero saber se conhecer com você também. Tem gente que fala, é meu livro de cabeceira, eu tô nervoso, eu vou lá e leio. E é importante eu ter esse feedback das pessoas, do tanto que a poesia que está ali, ela é pungente. Ela fala daquilo que todo mundo tem um pouco. Definitivamente. Né? Até em certos momentos, eu vou dizer para você que eu reli ele hoje também, tá? Hoje. Hoje, ele tá fresquinho na memória. Então, a gente posso fazer até... Hoje eu tô das metáforas, tá? Por favor, adoro. Hoje eu vou me arriscar. Hoje eu posso dizer para você que ele corre vida aqui dentro. Corre vida porque você fala sobre vida. Você recorre à vida para falar sobre a vida. Você utiliza da arte, você utiliza das palavras, o seu livro utilizou das imagens também para falar sobre a vida. Para falar sobre a vida que está aos olhos de quem quiser ver e falar sobre a vida, sobre aquela voz que não está sendo falada, daquela voz que está trancada. E aí você falou que está presa, exatamente. Quarentena é excepcional. Quarentena é excepcional. Eu digo para vocês, se vocês tiverem a oportunidade de ler Quarentena, é lindo, porque ele é profundo, porque a gente viveu. Sim, a pandemia. Nós vivemos uma pandemia. E esse livro é sobre também o sentimento de quem viveu uma pandemia. Então, é isso aqui. Eu considero eu vou um pouco além. Eu não considero um livro de cabeceira. Eu considero um livro daqueles para a gente guardar no bolso, porque o livro de cabeceira você quando sai de casa, você deixa ele na cabeceira e você só volta quando tá perto de dormir. E quando você tá no bolso, você recorre em momentos turbulentos lá fora, entendeu? E aí você pode dar uma olhada para ele de vez em quando. O Quarentena eu vou só mostrar um negócio. Lê. Isso. Sim. E ela ilustrou. Essa ilustração. E nós temos
algumas coisas aqui, algumas partes aqui, que a Luciana, ela entrega pra gente também um pouco de você. Sim. Você entrega um pouco de você. Você cita algumas pessoas que eu falei assim, quem seria essa? Quem quer perguntar? São pessoas. Eu fiz algumas. Tem pessoas, tem árvores que estão aí com poemas, porque eu dou nome às árvores, escrevo poesia para elas, então tem algumas árvores aí Então, que agora, nome de mulher, mas são árvores, mas tem amigos queridos que já se foram, tem pessoas que estão aí. que legal. Eu fiquei lisonjeado assim com umas coisas. E eu falo porque lisonjeado, porque seu livro ele conversa comigo, ele conversou comigo, ele falou a meu respeito e eu troquei uma ideia com ele. Tá, troquei uma ideia com ele. Houve uma troca. E agora vai a minha pergunta. Você como poeta, você como uma pessoa que fala sobre sentimento, você como uma pessoa que escreve e que coloca para fora tudo isso que tá aqui dentro, assim, que te leva a falar sobre... Porque é quase como um diário íntimo seu aqui. Sim. O que te leva a colocar para fora tudo isso? O que te move? O que me move, eu já até escrevi sobre isso, mas uma pena que são muitos poemas eu não lembro, mas é como se fosse um filho no ventre da mãe. Uma hora esse filho tem que nascer. Então, a poesia, ela vem de uma vez, é uma avalanche de sentimentos, entendeu? E se eu não colocar isso para fora, é quase que se fosse a minha missão. Eu falo que se eu não tivesse a poesia, ia ser muito difícil. A poesia é meu kit de sobrevivência nesse mundo de hoje. Então, eu quero poder passar um pouquinho disso para as pessoas, que elas possam sentir sabe, esse colo, esse carinho, compartilhar desses sentimentos. É uma coisa assim que eu e a poesia, a gente está misturado, não tem jeito. Então, eu consigo te definir, é um filho no ventre da mãe que está ali e tem que nascer. E também tem muitas poesias, tem um poema que, eu nem sei se está nesse livro, chama Poema Sentinela, que às vezes ele dorme comigo, porque muitas vezes eu durmo com o poema na cabeça, falo assim, amanhã eu vou lembrar. Às vezes eu anoto um bloco de notas, mas às vezes é muito no meio da noite, então eu falo que ele vem só para velar o meu sono, é o Poema Sentinela, ele vem ali, vem pronto na minha cabeça, aquele êxtase, e não saiu para o mundo. Mas a grande maioria, ele tem sua missão, ele tem onde ele precisa chegar. Ele vai para o mundo. Então, eu costumo dizer que poetas não morrem. Eles são pulverizados em versos, eles vão existir. Né? Eu vou morrer, mas os versos vão ficar aí. Então, é bem isso. E eu vou utilizar de um seu, que é bem assim. A dor é um fertilizante poético. A dor te aduba? Sim. Aduba, eu também já escrevi sobre isso, acho que completando essa poesia, é isso, a dor aduba, ela enriquece a gente de uma maneira que força esse adubo a nascer ali uma flor, ou que faz a gente enxergar, né? Tem um poema aí que chama Sofreguidão, eu acho que é Sofreguidão, que fala dessa flor que nasce no concreto, né? É bem isso. Hoje, os poetas, as pessoas que sonham, as pessoas que mexem com arte, né? Que tem um pouco de esperança na vida, é bem que a gente sendo essa flor que nasce no concreto, que tem toda uma resistência, que quer nos abafar, que quer nos aniquilar, mas a gente quer ver a luz do sol. Então, é isso. Poesia é resistência também, é grito. Né? Eu acredito muito na minha poesia nesse sentido, que se engana quem pensa que são só aqueles versinhos, aquela coisinha. Tem uma coisa ali, tem um grito, tem uma voz. E tem. E às vezes ele é alto, e às vezes ele é um sussurro, mas ele é potente. Ele é potente. O que você... Olha, aquele curioso, aquele
aquele curioso. Tem um quê nostálgico aqui também, tem um quê de resgate, né? A poesia, ele nos resgata também. Eu estava conversando esses dias que eu estou tentando resgatar algumas coisas, algumas ações minhas mesmo, Sim. que eu fazia no passado e que eu estou querendo manter ou voltar, me desligar de algumas coisas para que eu possa me sentir inteiro naquilo que eu estou definitivamente fazendo. E relendo a sua obra, tem dois em específico que são fantásticos. Um deles, que é o Neutrox, Neutrox! Que é muito bom. Que é muito bom. É muito o mundo de hoje, né? Muito, demais da conta. Demais da conta. E tem um outro que eu não sei se foi a sua intenção, mas ele me pegou muito. Porque ele me lembrou muito, se chama Felícia. Felícia. Felícia, que é o do desenho, me remeteu muito ao desenho. É esse, eu não sei. É esse. É o desenho do Looney Tunes. Exatamente. A Felícia. Eu falei, gente, olha aqui o resgate. Como que você conseguiu? Você me colocou quase que num túnel do tempo. Você me chacoalhou, você me movimentou e você me jogou no túnel do tempo. E isso é o sentimento que você me traz aqui. Não foi nesse aqui. Só que nesse aqui foi um sentimento diferente. E nesse aqui foi do conhecer. Uma explosão, né? Esse aqui eu não sabia onde eu estava pisando. Sim. Eu não sabia. E eu não lia. Eu não li isso aqui. Você não era um gênero literário que você lia, né? Então, não era. Isso é que é legal, que despertou, né? Plantou uma sementinha da poesia em você. Eu não lia. A Clélia tá aqui, ela tá assistindo, ela sabe os livros que eu leio. E ela falou, quando eu comecei a ler, eu falei, gente, mas eu não leio. Como eu vou ler esse negócio? E já eu fui preparado, eu fui sabendo que eu estava lendo. E mesmo assim, sabendo que eu estava lendo, me encantou mais ainda porque o caminhar foi diferente. Eu me senti maduro. Eu falei bem assim, caramba, eu tô lendo algo que está me pegando de um outro jeito. Parece que a Assimetria preparou o terreno e esse aqui deixou eu caminhar. E aqui foi divertido. Eu tenho só que... Eu preciso, durante toda a live, eu vou ter que te agradecer pelos dois grandes presentes. Porque foi isso que... A Clélia falando. Que foi isso que eu senti. Pois é, dois grandes e, se Deus quiser, futuramente vai ser o terceiro, que também é de poesia, mas... Né? Eu acho que a gente eu também costumo dizer que o poeta, né, a gente é como um rio. A gente nunca é o mesmo, né? Foz e nascente. Então a gente vai evoluindo, vai buscando caminhos e é isso que eu espero com a minha poesia, mas o mais ainda é alcançar esse sentimento das pessoas. Porque o Taquicardia, ele tem essa referência, né? Ele fala de árvores, de pessoas, ele fala de mitologia. É muita coisa, de nostalgia, de vida, de morte. E é um caminho, né? Sim. Que bom que nossos caminhos se cruzaram. Sim. E eu queria aproveitar para te perguntar. Eu acho que estou perguntando demais. Mas não, pode perguntar. Depois eu quero te perguntar também umas coisas. Vamos lá. A vida é uma troca. É uma troca. Ai, gente, olha isso. E poética, né? Olha esse é qual? Alquimia. Esse é Alquimia. Fica à vontade para ler algum que se interessar, falar. Então, eu vou aproveitar para ler esse Alquimia que está marcado aqui também. Tem um olhar poético em tempos difíceis. Ter um olhar poético em tempos difíceis é quase um antídoto. É definitivamente um elixir. Um estado de ser, alquimia no olhar. E aqui a gente tem, vou mostrar para vocês uma vez. Belíssima ilustração, né? O livro é belíssimo. Eu quero, Cleiton, enquanto você está aí olhando a outras que você quiser dizer, eu quero resgatar o Taquicardia, independente de estar lançando outro.
Ele veio numa época em que a gente não podia falar tanto, né? Se encontrar, e aí o tempo foi passando, e aquela coisa, né? Por que não divulgar? Então foi através da sua live, através da minha amiga Raquel Megali, que me falou, ficou 4 horas no telefone comigo, falando, Lu, como assim? Você abandonou o Tacardia? Eu amo esse livro, vamos botar esse livro para rodar. E assim, essa é a minha intenção também. Agora que mais pessoas conheçam definitivamente né, a minha obra. E eu sou muito fã. Não é porque eu escrevo, não é convencimento, mas é uma coisa tão de sentimento, assim, tão minha. E eu queria que mais pessoas tivessem esse alcance, né? Pudessem compartilhar, beber da mesma fonte. Não é a fonte da juventude, porque essa aí ninguém vai conseguir, mas é a fonte da poesia, que essa aí é inesgotável. Definitivamente. Eu vou ler mais uma. Por Que favor. vai ser aqui, já que é inesgotável, eu vou ler mais uma. E abre aspas. O pôr do sol me causa taquicardia poética. Fecha aspas. Ela é curta, ela é forte, e quando a gente olhar para o pôr do sol, a gente vai entender por que a gente fica apaixonado por aquilo que a gente olha. Que é tão simples, tem todo dia, tá lá. E muitas vezes passa despercebido, mas a gente vê que aquilo ali, aquela cena pode causar. E você olha assim, e quando você lê isso aqui, você faz, caramba. Sim, às vezes ele te inspira. E aí eu vou te perguntar aqui, o que te inspira? O que é o cotidiano te inspira? Aquilo que para aos nossos olhos é tão banal, para você é tão... É tão especial, né? Eu acho que está nesse livro. E ele fala o seguinte: considerar cada amanhecer uma estreia, eis aí o meu ineditismo. E é o dia a dia, mas esse dia a dia ele é carregado da poesia, desde quando você acorda, de você viver todos os dias iguais, mas você vê que cada dia ele tem um toque, tem um brilho, tem uma cor diferente. E isso faz bem para a alma, Kleiper. As pessoas elas estão perdendo o brilho no olhar, nas coisas, porque o mundo realmente, hoje em dia, ele está bem, igual você falou, você está querendo resgatar esses hábitos antigos, e eu acho muito legal isso, porque a gente tem que, hoje em dia, utilizar essa tecnologia que a gente tem aqui, o que a gente está fazendo, a nosso favor, mas que não prejudique a nossa saúde mental. Né? O que nós estamos fazendo é uma live, quem quiser ver vai ver, quem não quiser ver depois, ok, mas é a mensagem que vai ficar, é o tempo que a gente vai estar aqui para estar se conhecendo, para estar falando. Isso é importante, porque no mundo de hoje se perdeu tudo, você tem que falar em 2 minutos, 1 minuto, e ninguém retém informação. Não, a poesia, para você ler a poesia, foi o que a gente conversou. Eu também sou uma leitora assídua de poesia, e para que a poesia me prenda, ela tem que me fisgar. O poema pode ser lindo, o poema ou poesia rebuscado, bonito, grande, pequeno, mas se aquilo ali não faz, né? Eu costumo dizer, se não tem aquele elan, a poesia é aquele elan que me liga na vida. Se não tem aquilo, não fica. Eu posso ler, acabo o livro, gente, o que eu li? Então, é resgatar esse tipo de sentimento que eu acho que a gente está precisando. Então, quando você me perguntou, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de carinho, de ver o pôr do sol que a gente pode ver todos os dias, mas ver pela primeira vez, acordar com esse ineditismo, né? Com borboletas no estômago por vir. O que eu vou fazer hoje diferente, né? É por aí. Treinar o olhar. Tem uma frase muito boa que eu li num livro que a gente comentou muito no clube, que foi depois daquela viagem. Foi um dos primeiros livros que a gente leu no clube, que a frase é o seguinte: e a gente precisa ter um olhar de turista desavisado. É mais ou para a menos vida. isso.
Porque esse é o olhar de turista desavisado, é que dá esse encanto, né? Uhum. E a gente precisa ter esse olhar. Às vezes a gente tá com um olhar não tão assim, né? Não tão apurado assim. Ou não tão sensível assim. Uhum, mas é importante. E eu queria que você me dissesse, contasse para mim, eu estou com maior curiosidade, como é que funciona o seu clube da leitura, que você falasse um pouco do seu trabalho, do projeto, como é que é, para os meus leitores ficarem sabendo, como é que funciona, como é que começou. Estou muito curiosa. Olha, a gente começou, a gente vai fazer, ano que vem a gente faz 10 anos. E a gente começou, foi no trabalho, trocando e-mail com a minha chefe na época. A gente trocava livros, indicação de livro. Tem um livro para te emprestar, me empresta um livro, e a gente começou nessa troca de livro. E a gente foi trocando dentro do setor lá da empresa, e um belo dia eu cheguei e tinha um e-mail. Cleiperon, por favor, monte um clube de leitura. Vamos criar um projeto de clube de leitura. Você consegue criar um projeto assim? Aí eu falei assim, caramba, vamos lá, vamos criar esse projeto. E aí eu fui tentar como que eu vou bolar esse projeto. E aí a coisa foi acontecendo. Eu fazia uma indicação de livro, mas a minha ideia sempre foi, o livro vai ter que ser uma surpresa para todo mundo. Eu queria ir, eu sempre fui. E sempre fui. A minha ideia, quando eu era criança, meu pai levava a gente para videolocadora, para alugar filme no final de semana. Ele levava a gente no cinema, eu e meus irmãos, para a gente assistir filme. Esse sempre foi a nossa diversão. Então, o visual, o cinema, sempre foi para mim muito bom. Então eu falei, eu vou juntar as duas coisas. Eu vou juntar o áudio e o visual. Eu falei assim, como que eu vou fazer? Já que eu sou um diretor frustrado, coisa que eu nunca fui, que é um sonho que eu não tenho. Mas não, então, mas você tem que viver isso. Eu então, também, só te interromper um pouquinho, eu também não fui atriz por um triz. Escrevi uma poesia. Cuido do recalque para não virar nariz. Os melhores papéis, eu mesma, nas melhores versões, sem clichês. Então, assim, realiza esse sonho de alguma forma. Então, eu tô realizando. Sabe como que eu tô realizando? Aí eu falei assim, eu fui criar eu falei assim, eu sempre gostei de todo filme começa com um bom trailer. Eu falei assim, eu vou ter que criar um trailer para apresentar esses livros. Aí eu falei, eu vou criar essa estrutura, eu vou criar um trailer para apresentar isso para as pessoas. Então eu crio os trailers, os book trailers. Eu vou criando essa ideia para apresentar para todo mundo, que é sempre uma surpresa. E aí a gente começou, eu falei assim, eu preciso chamar algumas pessoas agora para me ajudar a indicar esses livros para todo mundo, que é sempre uma surpresa. A gente lê um livro, 30 dias depois a gente debate. E era muito centrado dentro da empresa. E as pessoas começaram a convidar os amigos, os irmãos, irmãs, e a coisa foi crescendo. E aí a gente teve algo que partiu a gente no meio. Que aí partiu o mundo no meio. Que se chama pandemia. Sim. E eu falei, o que a gente vai fazer com isso? Só que a gente já tinha os encontros que já tinham extrapolado a empresa. A gente já não fazia as reuniões dentro da empresa, a gente já fazia em um local que eu reservava fora, que era um cinema dentro de um condomínio de uma prima minha. Que legal. E a gente já fazia assim. E essas reuniões já não... a gente depois eu consegui um apoio junto com uma livraria aqui em Brasília, cedia espaço pra gente. Só que a pandemia chegou e eu falei, eu não vou acabar com o clube. Eu preciso manter esse clube, a gente tem que migrar para o virtual. E aí foi onde as pessoas começaram a aparecer. E foi onde as lives eu comecei a fazer. Eu comecei a chamar quem já tinha sido curador, eu comecei a chamar as pessoas. Eu falei bem assim, eu não consigo mais indicar sozinho. Eu e mais esses amigos, a gente não consegue mais ficar indicando os livros sozinhos. Eu vou ter que chamar alguém para indicar esse livro. E essa surpresa vai se manter. Foi onde eu criei a ideia do curador, da curadora. Eu convido, essa pessoa apresenta um livro pra gente, sempre em segredo, e as ideias foram acontecendo. Eu vou dar um exemplo para vocês assim. A gente lê um livro da Leila Ferreira chamado Quando o
Ele tá bem ali, calma aí. Ai, eu O amo amor Leila Ferreira. Adoro Mineira. também. Minha conterrânea. Adoro demais. Se Ela é chama demais, é. O Amor que Sinto Agora. Aham. A personagem dela, ela conversa muito com a mãe, debaixo de uma mangueira. Uhum. E ela troca, são cartas para a mãe dela. E essas cartas, a mãe dela mandava essas cartas para ela, só que ela nunca teve coragem de ler, porque a mãe dela faleceu e ela nunca leu essas cartas. E ela lê essas cartas depois que a mãe dela venha a falecer. E eu falei bem assim, bem, no dia desse encontro, o que a gente vai fazer? Eu não queria fazer só reunir as pessoas para a gente debater. Se é presencial, vamos fazer a coisa direito. Vamos fazer um propósito imersivo. Uhum. Então, eu construí uma estrutura, um balão, uma árvore de balão enorme, muito grande, fazendo uma alusão a uma mangueira. Uhum. E aí eu consegui cartas das pessoas, dos membros do clube, de membros da família, sem eles saberem. Uhum. Levei para o dia do encontro. Quando Ai, eles que entraram lindo, no salão, deve ter a gente sido. estava debaixo dessa mangueira e eu entreguei essas cartas para as pessoas e eu consegui uma mensagem da própria Leila e eu coloquei num rádiozinho que eu comprei, que está bem ali, eu comprei específico para ele, bem retrô, bem antigo. Botei o áudio da Leila, entreguei essas cartas e depois a gente foi debater esse livro debaixo dessa mangueira, como essa personagem fazia com a mãe dela nesse momento. Então eu sempre tentava fazer essas alusões, assim, para a gente poder fazer esse processo imersivo. Então eu tenho um curador, a gente escolhe a curadoria, essa curadoria apresenta os livros para a gente debate depois de 30 dias. E desde a pandemia a gente conseguiu membros que são fora do país, a gente tem na Itália, tem nos Estados Unidos, tem em outros países, e a gente tem também em outros estados. A Clélia, nossa amiga Clélia, que está aqui. Clélia, já tô louca para conhecer. Ó. Próxima vez que eu for em Brasília, eu, você e Clélia, pode ser? E ainda digo mais, numa livraria aí. São Paulo. Ou então em São Paulo. São Paulo, ela é do interior de São Paulo. Ela Clélia, está mais perto de você do que de mim. Então vou conhecer a Clélia antes de você. Conhecer assim, né? Pessoalmente, porque a gente já se conhece, ó. E eu tive o prazer de conhecer a Clélia na Bienal do livro, tem 1 ano, 2 anos. Pela primeira vez, depois de anos, eu tive o prazer de conhecer a Clélia e a gente se encontrou. Então eu tenho. Isso é lindo, Cleiton. Parabéns. Parabéns. E assim, o que eu acho que o que fica, a gente também critica muito essa parte do telefone, de rede social, tem uma parte, né? A gente sabe que não é muito legal, mas assim, tem mais coisa legal do que não, no meu ver. E como você utiliza é o que potencializa ainda mais, né? Você vê, o nosso encontro foi através do virtual, o tanto de pessoa que você alcança, mesmo quando não está presencial, com esse clube, a Clélia, outras pessoas, a gente vai se conhecendo porque vão unindo objetivos em comum, né? Pessoas que gostam das mesmas coisas. Então, isso é maravilhoso. Definitivamente. Eu já me perguntaram, a gente não vai voltar a migrar para o presencial, mas essas pessoas que estão fora de Brasília, que entraram na época da pandemia e estão com a gente até hoje, eu não consigo de jeito nenhum migrar para o presencial e essas pessoas ficarem fora. Jamais eu faria isso. Eu já pensei em várias formas como que eu faço para fazer isso, mas eu não consigo de forma nenhuma fazer isso. Eu tenho meu amigo Robert, que fez aniversário antes de ontem. O Robert maravilhoso. Que legal, parabéns. Ele fez 80 anos, avisou pra gente, assíduo no clube, todo mês tá lá com a gente lendo. Mora em Itajaí. Você tem noção? Você modifica a vida das pessoas. Então, assim, a leitura, o clube, a poesia, isso enriquece o repertório de alguém. Não interessa em qual fase da vida esteja. Onde entra, né, a leitura, a poesia, a gente amplia o horizonte, né? A gente dá mais profundidade, a gente compartilha de sentimentos. Isso é muito lindo. Fiquei muito feliz. E aí nós vamos marcar o nosso encontro em TLA. Você vem em São Paulo aqui, capital. Aí ela, Deus me livre você me largar. Eu queria te perguntar uma outra coisa. Você considera que a minha
poesia, ou não quero falar só a minha, mas porque você conheceu a poesia através da minha poesia. Então vamos dizer assim, que ela abriu um portal em você. Como é que hoje você enxerga a poesia e como que foi esse contato com a minha, esse portal? Tudo bem que você já falou, mas eu quero em relação a essa abertura de horizontes. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu sempre fui apaixonado por arte. Sempre. Eu sempre amei o cinema. Eu sempre gostei de artistas que expressassem a sua arte da forma mais sublime possível. Eu sempre apreciei a arte. O cinema, então, nem se fala. Mas é engraçado isso. O tanto que eu sempre fui limitado com relação à literatura. A literatura sempre me limitou, ou eu sempre fui limitado com a literatura. Ele estava posto ali, mas eu era inalcançável para mim. Então, foi uma abertura definitivamente. Não foi uma abertura apenas de portas, tá? Eu vou dizer para você que foi quebra de paredes. Assim, quebrou parede, em definitivo. Porque foi o primeiro que eu li, foi o primeiro que tanto eu li, eu consumi, eu interagi com ele, e ele interagiu comigo, eu conversava com esse livro. Assim como os outros livros que eu carrego para a vida, assim, que eu falo assim, gente, esse foi um deles. Eu emprestava os livros. Você falou. Sabe? Eu emprestava os livros. Eu colocava nome nas suas poesias, eu colocava nome de pessoas que me remetessem a elas. Eu falei assim, gente, essa aqui é a pessoa. Essa aqui. E depois daquela live que eu fiz com o Dr. Bruno, com a Clélia, eu recebi mensagem de uma amiga minha, falou assim, você me colocou o nome, eu falei assim, aí eu olhei, eu falei assim, coloquei. Cadê? Onde eu estou? Aí eu mandei foto para tá aqui você. Então eu tenho isso. Então o que a sua arte expressa, o que você expressa, o que o seu texto expressa, o que o seu sentimento expressa, o que sua poesia expressa, porque até eu fui entender o que era uma poesia, qual era a diferença de uma poesia, o que ela é, que é algo tão amplo. Eu encontro poesia nisso que a gente está falando. O que a gente está fazendo? Eu encontro poesia numa música que eu estou ouvindo. Eu acho que a poesia eu admirava sem saber o que eu estava fazendo. O meu subconsciente admirava sem eu saber. O que você fez foi uma pessoa que usa óculos e tá tudo embaçado. Hoje eu tô cheio das metáforas, tá? Eu adoro. Poesia tem muita metáfora. Você foi lá e falou assim, olha, eu tô te entregando isso aqui. Essa oportunidade de você entender um pouquinho, de você saber que tem beleza nesse texto aqui. Você consegue entender, ver sentimento aqui. E foi isso que você fez. Foi isso que eu encontrei. Eu sou a culpada, né? É uma culpa boa, né? Abrir um portal. E que bom, fico feliz. E eu gostaria que você finalizasse, né? Falando nos 2 livros, algum poema que você gostou mais e tal. E antes de tudo, foi uma coisa que me chamou a atenção, desculpa. Como que essas pessoas recebiam essa sua informação quando você emprestava o livro todo grifado, você falava assim, essa aqui eu lembrei de você, essa aqui eu lembrei. Como é que era isso para as pessoas, assim? Vê-las no livro. Tem uma colega minha que eu empresto, eu gosto muito das nossas trocas e eu acho que eu a peguei de surpresa, porque ela lê muito, uma literatura completamente diferente. Ela lê muito true crime e isso. E eu falei para ela assim, eu tenho um livro para te emprestar. Aí ela falou assim, é diferente de tudo que você já leu. Aí ela falou assim, olha, você vai me emprestar. Quando eu entreguei, ela falou bem assim, você tá lendo? Eu disse, eu li. E leia. Leia isso aqui. Você vai gostar. É diferente de tudo que você já leu, de tudo que eu já te emprestei. Só lê. Só que você vai ler degustando. É diferente. Isso aqui é para te acalmar. E foi assim que aconteceu. É diferente de você ler uma outra coisa. Isso aqui é para acalmar momentos. E foi isso que aconteceu. E ela gostou. Ela gostou. Sim, cada poema é um abraço. Clélia falou. Amor, querida, um abraço, Clélia.
Quem tiver aí, gente, obrigada. Nós estamos assim, o algoritmo está nos detestando, mas nesse livro está escrito, né? Eu acho que é no próximo. O meu tempo poético não se rende aos algoritmos, né? Porque o algoritmo é interessante, a gente vê por onde que, né, o mundo está indo, o mercado, mas o coração muitas vezes vai na contramão. O coração precisa de ser, que você falou, de degustar, né? Da gente poder parar e sentir. Então, ler um livro de poesia é isso. Você não vai passar rápido, porque cada coisa ali vai te remeter a um sentimento. E é isso, você descreveu lindamente. Agora, eu queria que você finalizasse lendo, assim, algumas que você queira, assim, ou do Assimetria e no Taquicardia que te marcaram, ou que você falou. Eu achei lindo, você falou, essa aqui eu me vi. Tá. Me coloca assim, o que você se viu no Taquicardia, tipo assim, umas duas que você se viu, que eu achei interessante, e no Assimetria das pessoas que você lembrou, mas você não precisa falar o nome, óbvio, né? Tá bom. Então tá, vamos pro Taquicardia. Meu marido ali, ó, linda live, obrigada, amor, tá assistindo a gente. Vamos lá. Tem um do Taquicardia que... Outsider. Chove lá fora, mas o mormaço em mim reverbera. E é isso. Eu fiz em Brasília, porque o mormaço aí reverbera. Definitivamente. E eu acho que isso fala muito sobre quem eu sou. Quem eu sou. Lá fora pode estar do jeito que tiver. Eu, aqui dentro, é o que conta. E às vezes está totalmente diferente lá fora. Lá fora pode estar uma calmaria sem fim. Aqui dentro pode estar uma turbulência que você não vai enxergar. Lá fora pode estar uma turbulência, um barulho, e aqui dentro pode estar um silêncio. E eu acho que é isso aqui. Você se identificou. Aí, ó, minha amiga Raquel, ó, Minha Paixão, Taquicardia Poética, livro maravilhoso. Ela que me dá os puxões de orelha. É? É ela. E eu não posso deixar de citar o Felícia. O Felícia, é. Eu tenho um cachorro, eu tenho meu Book, meu cachorro se chama Book. Ele tá aqui toda hora, eu tô segurando o suporte aqui pra ele não bater, não cair. Mas é meu Book. E eu acho que, Felícia, você me arrancou gargalhadas de novo. Eu estava lendo hoje, Felícia, eu falei, gente, agora como é bom você voltar. E eu amava esse desenho, eu adorava. Eu também amava. Eu me via da Felícia, né? Eu tenho até outra bonitinha. Vou te abraçar, vou te beijar, vou te encher de carinho. Exatamente. E vamos lá, abre aspas. Eu não quero deixar essa vida com o coração cheio de eu te amo, não ditos. Por isso, jorro amor. Isso aqui é Felícia. Isso aqui somos nós, isso aqui é para todo mundo. Quando eu cheguei em casa hoje, e eu falei para você, né? Eu tô chegando em casa, eu vou sair com o meu cachorro. Eu dei um abraço nele e falei assim, a Felícia. Tá me escutando? Tem que jorrar amor, gente. É isso aí. Tem que jorrar amor. E agora eu vou ler essa belezura aqui, a Assimetria Poética. Como eu falei para vocês, eu acabei colocando nome nas pessoas, ou nome nas poesias de pessoas que me remetiam a elas, tá? Então, deixa eu achar aqui. Você pode falar assim, esse foi para uma amiga, um amigo, mas não precisa falar o nome. Isso aqui é para uma pessoa. Depois eu vou dizer quem é, isso eu faço questão de colocar. Tá. A natureza humana. A minha alegria tem a raiz na melancolia. Acredito que o ser eufórico é um tanto quanto melancólico. Quando a raiz encharca, é hora de agir. Alegro-me. Esse aqui sou eu. Que lindo. Esse aqui sou eu. E eu tenho uma outra. Vamos lá. Fotografia. Fotografo na tentativa de congelar um tempo que nunca mais será. Vício, virtude, nostalgia, tudo. Menos ego trip. Esse aqui é meu marido. Então, Ai, e aí? Então, eu precisava
São essas duas aqui e encontrou. Eu tenho amigos, eu tenho família, eu tenho tanta gente que tá aqui e eu saí colocando e foi meu momento uma delícia, definitivamente. Delícia. Saí marcando. Mas ninguém nunca me falou esse jeito assim, que você lia, marcando e lembrando de pessoas. Isso é uma novidade. Então eu fiquei muito comovida com você. Mais uma vez quero te agradecer aquela live que você fez, que você resgatou. Eu acho que na vida a gente está sempre resgatando um ao outro, sabe? Sempre todo mundo tem aquela mão que estende, sabe? E você me resgatou assim de pensar, meu Deus. Enquanto o outro livro não está sendo lançado, por que não divulgar mais os meus dois, que até hoje, se eles não fossem livros que vendessem, eles não estariam nas plataformas digitais até hoje. E depois de quanto tempo? Eu lancei, o último foi em 2021. Vou lançar o outro agora. Então, assim, ele está até hoje aí. Então, assim, vamos mexer, vamos movimentar, vamos comprar, emprestar. E eu estou querendo colocar em alguns outros lugares. Alguns sonhos meus aí vão se realizar, se Deus quiser. E obrigada por acreditar. E foi um prazer ter te conhecido virtualmente, mas em breve, pessoalmente. E eu vou dizer uma coisa para você. Dizem que vida é movimento, né? Então, a gente está se movimentando. E é isso. Eu vou dizer para você bem assim, vocês têm que saber, numa época tão conturbada, a sua escrita, o seu sentimento, me resgatou de momentos bem complicados. Então, antes de eu, naquela live, ter se curado, ter te resgatado Me resgatou mesmo. Mexeu num lugar assim que eu não acreditava que minha poesia assim tocava tanto, tão profundamente, sabe? Que você escreve, você vai, tá? Eu sei que as pessoas gostam, mas eu não tenho esse convencimento, essa coisa. Mas assim, te ouvir falando daquele jeito, gente, eu chorava, parecia uma criança. Eu falei assim, gente, eu tenho que acreditar mais, eu tenho que jogar meus livros então, pro mundo. Antes de eu ter feito aquilo, foi porque você lá atrás, você fez comigo. E eu consigo provar porque eu tenho data. Qual data? 26/9/2019. Olha, um ano antes da pandemia. E esse aqui... gente, parece uma coisa, tá? O quê? Maio de 2021. Maio, e nós estamos em maio. Gente, que coisa linda. Pois é, a vida é assim, a gente um vai resgatando o outro. A Raquel aí, minha amiga, de novo, me resgatando, me puxando a minha orelha, você, e assim a gente vai resgatando, vai estendendo a mão, né, Cleiton? Mostrando que, assim, a poesia não é uma exclusividade de uma ou outra pessoa. Lógico que isso eu acredito, tá? A minha visão. Lógico que tem seres que já nascem, seres poéticos, já nascem com as anteninhas, né? Como eu, assim, que a poesia sempre veio muito para mim, eu não sabia de onde que era, e eu fui aprendendo a lidar com isso, né? Me aceitando com esse meu lado diferente, né? De ver as coisas, de ver o mundo, porque até então você é muito criticado, as pessoas colocam, né? Em outro lugar. Então, assim, eu comecei a enxergar o mundo de outra maneira, e eu acho que a minha missão, além de ser com os meus livros, é mostrar que as pessoas também podem despertar esse olhar poético para a vida, para as coisas, podem treinar isso, e é uma maneira de também se autocurarem, de não serem massacradas aí no mundo. Então, esse é meu propósito. E foi maravilhoso. E eu agradeço. E tem muita gente que agradece também, tá? Pois é, eu que agradeço também, gente. Muito obrigada, querido. E essa live, você falou assim, depois você vai colocar até amanhã, né? Sim, vai estar gravada, vai ficar compartilhada no perfil do Clube de Leitura Brasília, vai ficar compartilhado no seu perfil também, para quem quiser assistir, a hora que quiser assistir, vai estar lindamente postada para a gente ficar para eternidade assistindo. Para degustar, né? Adorei. Exatamente. Receba assim, meu abraço aí, querido. Retribuído com muito carinho. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Obrigada, Alminhas Poéticas. Obrigada, pessoal do clube. Clélia, o encontro. Vai ser marcado com sucesso. Com sucesso. Tchau. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Até a próxima. Até.